pensei que o Alan já tinha ido embora do Flamengo, mas não. Eu abro ali a escalação do Flamengo e eu vejo o Alan no meio de campo do Flamengo. Cara, é surreal, cara. Cadê o José Boto que não traz um volante pro Flamengo? Um volante à altura desse time do Flamengo, cara. Eu não aguento mais ver o Alan no meio de campo do Flamengo. É inacreditável esse jogador ainda tá no Flamengo, cara. É bizarro a partida dele. Impressionante, mano. Claro que esse jogo não tem tanta importância porque é o Campeonato Carioca, mas alguns pontos desse jogo, alguns jogadores que são ponto pra gente falar e questionar por que esses jogadores ainda fazem parte do elenco do Flamengo. Um dos pontos cruciais desse jogo foi justamente a chuva forte, o campo muito pesado, jogo muito ruim, cara, pros dois times, e o Flamengo sofreu mais porque é um time mais técnico. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver aqui o que o Flazoeiro falou sobre esse jogo, cara. Carioca pro Flamengo não vale absolutamente nada. Preocupação do Flamengo hoje é se o West Ham vai ou não aceitar a proposta para vender Paquetá por 250 milhões de reais quase. Mantenho isso. Agora, a minha mãe dizia uma coisa: tem gente que você não pode dar moral. Dá dinheiro, mas não dá moral. É isso. A única coisa ruim dessa derrota, ou a maior, o pior dessa derrota, é que o Flamengo dá moral pro Fluminense. Aí vai ficar o torcedor do Fluminense achando que o Fluminense vai ganhar o Mundial esse ano porque ganhou do Flamengo aqui um campeonato carioca. Não é só o Fluminense não, cara, é qualquer time hoje do Brasil. Se empatar com o Flamengo ou vencer o Flamengo, pra eles vai ser meio que um título, cara. Pro Fluminense é o que resta mesmo, é comemorar essa vitória com o Flamengo, levantar esse título aí, vencer o Flamengo depois de um dilúvio. Porque só assim, se o jogo fosse normal, o Campeonato Brasileiro, o Fluminense não venceria esse jogo. Mas, por todas as circunstâncias e por algumas peças que o Flamengo colocou dentro de campo, os caras venceram e é o que sobra pra eles, né? Assim, a gente tem que comemorar mesmo. Chega de dividir Maracanã com o Fluminense. Ou tira o Fluminense e bota ele lá pras Laranjeiras, ou começa a construir esse estádio. Chega de jogar dividindo Maracanã. Cara, é uma coisa ruim. O Maracanã tava todo com faixa do Fluminense. Que é isso, cara? Uma aberração da natureza aquilo, um negócio horroroso. Já não bastava a chuva, campo pesado, jogadores bagres do Fluminense que batiam na bola. Inacreditável. Vamos ter que falar desse aqui, né? Emerson Royal, cara, meu Deus do céu. Olha o gol que ele entrega aí pra esse bagre do John Kennedy. Cara, o John Kennedy é muito bagre, moleque. Mais bagre de que ele, só o Emerson Royal, moleque. Não dá, cara. Não tem condições nenhuma. Assim, gente, o empresário do Emerson Royal, ele é bom, viu? Muito bom e brabo demais, porque o Emerson Royal só passou por times gigantes do futebol mundial, né? Passou pelo Barcelona, passou pelo Tottenham, passou pelo Milan e chegou no Flamengo, cara. É um negócio impressionante. E cadê o José Boto, né? Inacreditável, cara. Vamos ver aqui o que o Cebolinha falou depois do jogo. Recuperar um pouco de força, mas não foi o suficiente para buscar o empate. Derrota é difícil, cara. Derrota é difícil, até pela situação, né, que a gente estava no campeonato. Fizemos um excelente jogo contra o Vasco, um jogo realmente de muito domínio. Hoje a gente não conseguiu implantar isso, né? A chuva ali atrapalhou no começo, mas depois é igual para os dois. Isso não é desculpa. Demos muito mole ali alguns gols, né? Primeiro gol a gente acabou, bola no nosso pé, a gente acabou entregando para o adversário, mas faz parte, serve de aprendizado. A gente está no início da temporada, recém nosso segundo jogo, né? Temos ainda algumas coisas para ajustar, creio que durante o ano a gente vai estar ajustando aí. O nosso grupo é muito forte, é um grupo muito vencedor. A diretoria do Flamengo não pode permitir que o Everton Cebolinha saia do Flamengo, cara. Tem que renovar o contrato com ele, ele vem jogando muita bola desde o ano passado e ele é titular desse time. Ele mudou completamente a dinâmica como o Flamengo estava atacando e finalizando as jogadas, cara. Ele vai pra cima, ele arruma espaço pra bater no gol, dá muito trabalho, cria jogadas. Ele é o titular desse time, rapaziada. Joga muita bola e ele vai ser muito útil, principalmente no Campeonato Brasileiro, que começa quarta-feira, que é o que realmente importa, cara. Vamos dar uma olhada aqui também no que o Felipe Luiz falou sobre Emerson Royal e Samuel Lino, cara, porque assim, é muito decepcionante esses dois jogadores. Mais o Samuel Lino do que o Emerson Royal. O Emerson Royal não esperava, assim, nada basicamente dele. São dois jogadores que realmente acabaram muito cobrados pela torcida, pela expectativa que todos temos na qualidade deles. E o Emerson fez um grande jogo, o Lino entrou muito bem também contra o Vasco. Hoje o Lino, na minha visão,
recuperou aquele 1 contra 1 que ele tem, essa ousadia que ele tem. E eu acredito muito nos dois e vou dar todo o meu apoio sempre, aliás, porque são jogadores que são já campeões de praticamente tudo com a camiseta do Flamengo. E eu acredito muito neles, eles têm que saber isso, que o treinador deles acredita muito neles. E o torcedor vai cobrar, vai exigir, mas eles têm a confiança do treinador que é um... Eu não acredito no Samuel Lino, tá? Eu acredito que ele vai conseguir ainda jogar muita bola pelo Flamengo. Mas o Emerson Royal, cara, eu acompanho muito futebol europeu e acompanhei ali a passagem do Emerson Royal pelo Tottenham e pelo Milan, cara. Assim, é um jogador completamente descartável, cara, assim. Por onde ele passou, ele não conseguiu se firmar. E o Emerson Royal no Flamengo, ele tá se mostrando o mesmo jogador que ele foi no Tottenham, no Milan, muito questionado e cobrado pela torcida, cara, assim. O Felipe Luiz também falou sobre as prioridades da temporada, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse sobre isso. Agora é deixar os jogadores na melhor forma física e competir da melhor forma também para poder lutar por tudo, que é o que queremos. Lutar por tudo, cara, assim, é muito abrangente, é mais fácil, né, ter aquele discurso que o Flamengo teve ano passado, lutar pelo Brasileiro e pela Libertadores. Eu acho que lutar por tudo, assim, fica muito abrangente e começa aquele mesmo ciclo que tinha antes com Marcos Braz e com Landim, né, vamos disputar tudo e no final ficava patinando no Brasileiro, não passava de fase na Libertadores e sobrava ali a Copa do Brasil, né, cara. Vamos falar a real? Tá difícil acreditar que Emerson Royal vai dar certo no Flamengo. Falhou no primeiro gol e no segundo deu esse passe grotesco. É uma dor pro adversário. Depois do jogo contra o Vasco, o garoto Daniel Salles mostrou que merece mais chance como reserva imediato de Varela, concorda? Pois é, o moleque jogou titular contra o Vasco, jogou bem. E nesse jogo aí, ele poderia ter jogado sim, no lugar ali do Alexandro, cara. E outra coisa, a gestão é pavorosa do José Boto, porque ele liberou o Matias Vinha, né, por empréstimo pro River Plate. E aí o Ayrton Lucas, que é um jogador também que não inspira tanta confiança assim, se machucou, e aí a gente tem que improvisar o Varela na lateral esquerda, cara. Assim, parabéns, José Boto, você é um excelente coordenador de futebol. Impressionante, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Claro que perder é muito ruim, mas o que importa realmente é na quarta-feira contra o São Paulo e depois na Supercopa Rei contra o Corinthians, rapaziada. Esse jogo foi muito prejudicado pela chuva, então assim, não tem nem muito o que tirar tecnicamente desse jogo, assim, a não ser os erros bizonhos do Emerson Royal, né? Enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você acha. E claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo, rapaziada.